No mundo do marketing digital, uma das estratégias mais poderosas e duradouras é o tráfego orgânico, e trabalhar esse assunto do jeito certo vai ajudar a atrair clientes e aumentar as vendas do seu negócio. Por isso, vamos mostrar agora o que é tráfego orgânico, por que ele é muito importante, como trabalhá-lo do jeito certo e quais são as melhores fontes para gerar esse tipo de tráfego, tudo de um jeito bem prático e direto ao ponto. Para tentar deixar bem claro esse assunto, vamos explicar os seguintes pontos: o que é tráfego orgânico, principais tipos de tráfego, por que é muito importante e como trabalhá-lo do jeito certo e profissional em 7 passos práticos e melhores fontes para gerar esse tráfego. Então vamos lá. 1. O que é tráfego orgânico? Tráfego orgânico corresponde aos visitantes que chegam no seu site, blog, e-commerce, redes sociais, entre outros, de uma forma espontânea através de pesquisas feitas em mecanismos de buscas, como o Google, por exemplo. Neste caso, não teve investimento financeiro por parte da empresa para atrair esses visitantes, como anúncios, e-mail marketing, lista de contatos, por exemplo. Prática que é feita através do tráfego pago. Então podemos dizer que esses visitantes chegam até os canais na internet da sua empresa porque se interessaram por algum conteúdo que seja relevante para eles. Procuraram por alguma palavra-chave e encontraram sua empresa como uma das respostas ou soluções, seja seu site, e-commerce ou blog, de maneira espontânea, após encontrarem uma de suas páginas por meio de buscas orgânicas no Google, YouTube ou outros mecanismos de busca. Ou seja, diferentemente do tráfego pago, que é gerado por anúncios patrocinados, o tráfego orgânico é conquistado através de esforços contínuos de criação de conteúdo relevante e otimização para motores de buscas, o SEO, que basicamente SEO é uma sigla que, em português, significa otimização para mecanismos de busca, ou seja, é o processo de otimização de sites e conteúdos para que os motores de buscas, como Google, YouTube, Bing, por exemplo, encontrem seu site antes dos outros, colocando-o no topo dos resultados das buscas. Mas falaremos mais sobre SEO mais pra frente nesse conteúdo, tudo bem? 2. Principais tipos de tráfego. Mas para deixar mais claro, é importante entender e conhecer outros tipos de tráfego, além do orgânico, que basicamente os principais são: tráfego pago, atrai visitantes por meio de anúncios, como no Google ou em sites frequentemente acessados pelo seu público-alvo. Tráfego direto, refere-se quando uma pessoa acessa seu site diretamente, sem passar por outro site. É considerado uma forma de tráfego orgânico, já que não provém de fontes pagas. Tráfego social. São acessos que vêm de redes sociais, como em links compartilhados nesses canais que direcionam o tráfego para um site, por exemplo. Tráfego de referência. Quando alguém visita uma página a partir de outro site que não seja um mecanismo de busca. Isso ocorre, por exemplo, com backlinks, que é qualquer tipo de ligação recebida de uma fonte na web para outra fonte na web, como de um site para outro site. E o tráfego orgânico, que acabamos de explicar. E só por curiosidade nossa, você ou sua empresa já trabalhou algum tipo desses tráfegos que falamos agora? Escreva nos comentários e compartilhe com a gente. 3. Por que é muito importante? Custo-benefício. Basicamente, é preciso investir mais no seu próprio site, blog, e-commerce, entre outros, para conseguir se posicionar bem nos resultados de buscas dos mecanismos de pesquisas, como Google e YouTube. E dessa maneira, trabalhar em conteúdos relevantes para o público-alvo, sem precisar de investimento em mídia. Em outras palavras, o tráfego orgânico não precisa de investimento direto por anúncio ou lead, já que chama a atenção por oferecer conteúdos que respondem uma dúvida ou explicam um assunto de interesse do público, através de palavras-chave. Por isso, se não sabe o que é palavra-chave, sugerimos muito assistir nosso vídeo prático para conseguir trabalhar bem o seu tráfego orgânico e pago também. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Relacionamento com o público. E através desses conteúdos relevantes, a relação com seu público será maior e melhor porque ele terá informações que têm interesse. E com isso, cria-se uma conexão entre sua marca e seu público. Durabilidade. E tendo conteúdos relevantes, seu site, e-commerce, blog, entre outros, podem ser encontrados durante muito tempo. Ficam ativos por mais tempo porque não precisam de anúncios para serem encontrados. Naturalidade. Outro ponto importante é que o tráfego orgânico traz algo mais natural para o público. Não é algo tão vendedor quanto é no tráfego pago. Isso faz com que os visitantes consumam seus conteúdos de forma mais sincera e natural, com menos barreiras quando costumam ter quando se trata de anúncios.
E de certa maneira, trabalhando seu público ao longo do tempo e conteúdos, as chances da sua empresa realizar mais vendas fica mais alta a partir do momento que seu público passa a acreditar nos seus conteúdos. Sua marca passa a ser mais relevante para eles. Mas é importante pontuar que o tráfego orgânico possui algumas desvantagens também, como por exemplo, lentidão. O principal ponto é que com o tráfego orgânico, o crescimento dos seus canais é mais lento. Se sua empresa procura vendas imediatas, o tráfego orgânico não alcançará seu objetivo, porque é algo mais passivo, ou seja, depende dos consumidores encontrarem sua empresa através da procura por seus conteúdos. Mudanças de regras. Além disso, os mecanismos de buscas como o Google e o YouTube e também das redes sociais costumam atualizar suas regras. Por isso, é muito importante ter atenção nessas mudanças para adaptar seus conteúdos sempre que necessário. 4. Como trabalhá-lo do jeito certo e profissional em 7 passos práticos. Passo 1. Defina e estude o público-alvo. Em suma, público-alvo é um grupo de consumidores com características em comum que a sua empresa identifica no mercado. Assim, direciona seus esforços e estratégias para ele. Basicamente, o público-alvo consiste em consumidores que são semelhantes em termos de idade, classe social e comportamento de compra. Desse modo, serve como um guia e direcional para definir o que o seu negócio precisa fazer para conseguir realizar suas vendas. Portanto, conquistar seu público-alvo deve ser o foco da sua empresa. Sem eles do seu lado, as chances de sucesso do seu negócio são inexistentes. Por isso, estude bem quem realmente é o seu público. Identifique e analise pontos como hábitos de consumo, idade, sexo, onde moram, preferências, enfim. Faça um estudo profundo e detalhado para conhecer bem os seus consumidores. E um assunto que faz toda a diferença para produtos ou serviços de alto valor é a Buyer Persona, que basicamente trata-se de uma pessoa fictícia criada com base em dados e comportamentos reais para representar o cliente ideal de uma empresa. Ou seja, por ser uma representação do seu cliente ideal, quanto mais detalhes tivermos sobre o público que realmente queremos chegar, maiores são as chances de vender mais e deixá-lo satisfeito com toda a experiência com a empresa. Passo 2. Pesquisa de palavras-chave. Palavras-chave são o principal instrumento de pesquisas na internet, ou seja, é através dela que você consegue encontrar um texto no site de buscas, como o Google e o YouTube, por exemplo. Basicamente, palavras-chave são termos compostos por uma ou mais palavras que são escritas pelas pessoas nos campos de buscas para conseguir encontrar respostas, soluções ou entretenimento na internet. Dessa maneira, podemos dizer que é através das palavras-chave que é possível encontrar o que deseja na internet. Mas tenha em mente que essas palavras-chave precisam aparecer dentro dos seus conteúdos, de forma coerente, organizada e planejada. Elas são essenciais no marketing digital e no tráfego orgânico. Por isso, para conseguir destacar seu negócio na internet, utilizar as palavras-chave certas é fundamental para conseguir direcionar e organizar seus canais online para serem encontrados mais facilmente pelos clientes e potenciais consumidores. Passo 3. Criação de conteúdo relevante e de qualidade. Uma vez que você tem uma lista de palavras-chave, o próximo passo é criar conteúdo que responda às perguntas e necessidades do seu público. Isso pode incluir artigos de blog, vídeos, infográficos, e-books, entre tantos outros. Além disso, certifique-se de que o seu conteúdo seja original, relevante e útil para o seu público-alvo. Isso é fundamental para conseguir gerar o tráfego orgânico para o seu negócio. E sempre capriche muito na qualidade dos seus conteúdos. Coloque-se no lugar do seu público-alvo e avalie se, de fato, seu conteúdo está agregando valor. E uma dica aqui é trabalhar muito bem o marketing de conteúdo, que de forma resumida é uma estratégia de marketing digital que tem como objetivo engajar e se aproximar com seu público-alvo através de conteúdos relevantes e valiosos para ele. Então, se quiser conhecer mais sobre o marketing de conteúdo, assista o vídeo que explica esse assunto de forma prática. Para isso é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Passo 4. Otimização para motores de busca, o SEO. Conforme falamos antes, SEO é um conjunto de ações e estratégias de marketing digital para otimização de sites, blogs, e-commerce e outras páginas na internet que tem como objetivo melhorar o seu posicionamento nos resultados orgânicos dos sites de buscas ou pesquisas. E algumas práticas essenciais de SEO incluem SEO on-page, é a otimização dentro do seu próprio site, como o uso correto de palavras-chave, metadescrições, títulos, URLs amigáveis e estrutura de links internos, por exemplo. SEO off-page. Trata-se das estratégias fora do seu site, como construção de backlinks de qualidade, participação em redes sociais e parcerias com outros sites. SEO on-site.
representa a parte de desempenho, características de programação e usabilidade do site, literalmente a parte técnica do SEO. Como garantir que seu site seja tecnicamente sólido, com uma boa velocidade de carregamento, design responsível e sem erros de navegação. Passo 5. Utilização de redes sociais. As redes sociais são uma excelente fonte de tráfego orgânico. Logo, compartilhar seu conteúdo em plataformas como Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, o X, TikTok pode aumentar significativamente sua visibilidade. Além disso, interagir com seu público nessas redes ajuda a construir uma comunidade fiel e engajada também. Passo 6. Publique seus conteúdos em diversas plataformas. Além de compartilhar links para o seu site nas redes sociais, utilize outras plataformas para divulgar seus conteúdos. Como em outros sites, e-mails, indicações, enfim, tente publicar em mais de um lugar. Lembre-se de que facilitar o acesso a esses conteúdos para os usuários torna a experiência deles ainda mais conveniente. Assim, eles podem encontrar o que precisam sem precisar sair de seus canais digitais favoritos. Da mesma forma, dedique tempo para promover seu conteúdo. Quanto mais você se empenhar nisso, mais pessoas descobrirão sua mensagem e entrarão em contato com a sua marca. Tudo isso sem precisar investir em anúncios. Passo 7. Varie os formatos de conteúdo. Criar conteúdo em diferentes formatos, como infográficos, podcasts e vídeos, ajuda a aumentar o alcance e impulsionar o tráfego orgânico. Além disso, é uma ótima maneira de descobrir quais tipos de conteúdo seu público prefere. Isso permite que você produza mais desses formatos e atraia ainda mais cliques. 5. Melhore fontes para gerar esse tráfego. E só para te dar algumas referências, separamos aqui algumas fontes de tráfego orgânico para trabalhar os passos que acabamos de falar. Como por exemplo, Google. Não é surpresa que o Google seja a principal fonte de tráfego orgânico para a maioria dos sites. Dessa forma, otimizar seus conteúdos para o Google, utilizando boas práticas de SEO, é essencial. Redes sociais. Conforme já falamos, plataformas de redes sociais como Facebook, Instagram, LinkedIn, X e TikTok são ótimas para compartilhar conteúdo e atrair visitantes com tráfego orgânico. Logo, participar de grupos e comunidades, utilizar hashtags e palavras-chave relevantes e manter uma presença ativa nas redes sociais é bem importante. YouTube. O YouTube é um grande mecanismo de busca também, muito utilizado. Logo, criar vídeos relevantes e otimizá-los para palavras-chave pode atrair um público significativo para o seu site. Blogs e fóruns. Participar de blogs e fóruns relacionados ao seu nicho pode gerar tráfego de alta qualidade. Responder perguntas no Quora ou Reddit e outros fóruns pode estabelecer você como uma autoridade e direcionar tráfego para o seu site. Parcerias e colaborações. Outra forma para gerar tráfego orgânico é colaborar com outros sites influenciadores. Isso pode ampliar significativamente seu alcance. Assim, parcerias de conteúdo, menções e backlinks são formas eficazes de aumentar seu tráfego orgânico. SEO local. E para negócios locais, otimizar seu site para buscas locais ou geolocalização é crucial. Por isso, utilize ferramentas como o Google Meu Negócio e crie conteúdos específicos para sua região e incentive avaliações de clientes. Viu como trabalhar com tráfego orgânico é uma estratégia essencial para qualquer negócio que deseja crescer de maneira sustentável e econômica no marketing digital? O que mostramos aqui são passos fundamentais para atrair visitantes e aumentar suas vendas com tráfego orgânico. Ao mesmo tempo, lembre-se que construir tráfego orgânico é um processo contínuo e requer paciência e dedicação. No entanto, os resultados são significativos, o que proporciona um fluxo constante de visitantes interessados e potenciais clientes para o seu negócio. Logo, comece hoje mesmo a implementar essas estratégias e veja seu site ganhar visibilidade e credibilidade no mundo digital. E se ficou até aqui, vamos recomendar 2 vídeos que agregarão bastante informações e que são muito complementares com o tráfego orgânico. O primeiro é sobre a diferença entre o tráfego pago e o tráfego orgânico, que mostra qual deles pode ser mais apropriado para o momento do seu negócio. E o outro é o tráfego direto. Quando trabalhado com tráfego orgânico, trará grandes resultados para sua empresa também. Então, se quiser assisti-los, vamos deixar o link de cada um deles aqui na descrição, combinado? E só para recapitular o que falamos aqui, o que é tráfego orgânico, principais tipos de tráfego, por que é muito importante, como trabalhá-lo do jeito certo e profissional em 7 passos práticos e melhores fontes para gerar esse tráfego. Esperamos que tenha gostado.
E se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.